Voltamos. Estava Voltamos. tava falando antes, Rafael, que a gente está meio enferrujado ainda da pandemia, né? Reaprender a lidar com os inesperados, né? Uhum. Mas é isso aí. Tem. Tamo Então, aí. então tá bem, vamos seguir. Então, estava terminando de comentar, né, sobre essa série de lives, que é justamente para trazer assim essas inspirações de professoras e professores que inspiram, né? E essa série de lives ela é em comemoração ao aniversário da Zelo, que acontece em agosto. E o nosso desejo sempre é marcar, né, a nossa posição em prol da primeira infância, das políticas públicas na primeira infância, né? O nosso desejo é de poder pensar a educação infantil, falar com professores que atuam na educação infantil também é valorizar a primeira infância, né? Então, a ideia é realmente ouvir relatos, né, de experiências, de práticas de professores que fazem a diferença aí na área da educação. Bom, antes da gente começar a entrevista também, queria dizer que eu estou aqui com o chat aberto, então quem quiser mandar suas perguntas para o Rafael também a gente vai conversando, né? Mas então vamos começar. Então, queria que contasse para nós quem que é o Rafael, para a gente poder conhecer um pouquinho mais. Então, Rafael é hoje, né? Tornou um homem docente, professor na educação infantil, mas antes de tudo é o filho mais novo da Rosita e do Ricardo, né? Nascido em Porto Alegre, criado em Porto Alegre, que estudou numa escola de freiras e que nessa escola já começou então um gosto pela pelo ser professor, né? Eu não sabia do que, mas eu queria ser professor. E aí então eu me torno professor de educação física, né? Primeiro. Então, Rafael é esse professor de educação física, agora pedagogo também, né? Mestre em educação, doutorando em educação, que trabalha com inclusão, que gosta da inclusão, que milita pela inclusão, né? Que espera que um dia a gente não precise mais falar em crianças de inclusão, né? Então é uma pessoa assim que é curiosa, que é inquieto, né? Que gosta de estudar, que gosta de pesquisar, que gosta de estabelecer relações, principalmente com as crianças, né? Que eu me ocupo, assim, então... Mas que também tem os pés no chão, sabe que é um trabalho bem difícil, é um trabalho de muita responsabilidade, né? Um trabalho que precisa de muito estudo, assim. Então, por isso que eu digo assim que eu sou uma pessoa inquieta no sentido de estar buscando constantemente esse conhecimento, assim, né? Com os meus pares também, que estudam bastante, com as pessoas que eu me inspiro, né? Enfim, acho que é mais ou menos por aí, o Rafael e que gosta de se divertir, que brinca e que às vezes nas suas formações, inclusive faz parecer até stand-up, né? Então é isso, assim. Que joga handball ainda, né? Que é atleta de handball ainda, e gosto de jogar meu handball, né? Gosto de viajar, passear, enfim, de trabalhar, de estudar. Acho que esse é o Rafael, né? Legal, Rafael. E até assim, fazendo uma colocação, né? Eu sei que tu fez a tua graduação de pedagogia depois, né? Então foi bem interessante assim a trajetória, né? Começou assim com uma área e depois foi indo assim também para a questão dos bebês, né? Eu acho que essa é uma marca bem forte tua, né? Queria que tu falasse um pouquinho mais assim sobre esse trabalho tão rico, né, com os bebês e dentro da abordagem também, né, de Amy Pickler. Uhum. Na verdade, assim, como eu falei, eu me formei em educação física no século passado, né? Em 99. E, e aí eu descubro a abordagem Pickler em 2012, por ali. E aí eu começo a observar e perceber que tem um outro olhar em relação às crianças bem pequenas, aos bebês. Eu, como professor de educação física, eu lá antigamente, porque eu aprendi assim na faculdade, então eu dava aula
de educação física na educação infantil, então fazer circuitos motores. Eu não queria nem saber se as crianças faziam, conseguiam fazer ou não. Eu tinha que dar minha aula. Eu tinha meu plano estabelecido e ponto final. E aí, então, eu conheço a abordagem Pickler e tem uma virada aí, né, de chave, assim. E isso vai me levar para a pedagogia bem mais tarde, depois que eu fiz especialização em AE, depois que eu fiz, que eu tinha entrado no mestrado, na verdade, né? E aí o meu orientador de mestrado, ele disse para mim assim, tu tem que fazer pedagogia. E aí eu disse, tá. E aí eu fiz concomitante ao mestrado, a pedagogia, né? E agora passei no concurso da prefeitura, então estou esperando ser chamado para assumir turma, né? Nessa altura da vida, mas eu quero muito. E então, e aí isso também me leva, o conhecimento da abordagem Pickler me leva a querer conhecer mais sobre os bebês. E principalmente, porque uma coisa é engraçada, porque foi assim, a pedagogia também e a questão dos bebês, eu estava num evento uma vez falando, e a professora levanta a mão e diz assim para mim que eu não podia é, falar sobre os cuidados, porque eu não era pedagogo e sou homem. Então, uma colega falou isso, assim, né? E eu encontrei essa colega tempos depois, já formado em pedagogia. Claro que eu não expus, mas a chamei, assim, e aí falei para ela, disse, professora, lembra de mim? Ah, claro. Eu disse, então, resolvi um dos teus problemas, me tornei pedagogo. O outro, nessa encarnação, vou ficar te devendo, porque eu não vou me tornar mulher nessa encarnação, então não vai dar. Mas para a gente ver ainda como tem essa questão ainda do preconceito, de que esse lugar da maternagem, esse lugar do estudo dos bebês, né, é da mulher. Parece que precisa ser da mulher, na verdade. E não, né? Na verdade precisa ser de quem está disposto a estudar, de quem está disposto a encarar estudos, né, pesquisas sérias sobre os bebês e as crianças bem pequenas. E então eu resolvi encarar isso como não só como a minha profissão, mas também como o meu objeto de estudo, como um objetivo que eu tenho, que é de adquirir conhecimento nessa área. Então, eu fui buscar, faço formações na área da psicanálise, faço formações na área do desenvolvimento infantil, eu buscando esse conhecimento para eu poder, então, aplicar com os bebês e com as crianças bem pequenas, não só, mas também partilhar com colegas professores, né? Então, isso vai me levando assim a querer buscar mais esse estudo com os bebês, principalmente sobre a questão do desenvolvimento infantil, que eu falo sempre nas formações por onde eu passo, que eu digo assim, que parece que para mim a conta não bate. Nós que nos ocupamos das infâncias, parece que somos os que menos entendemos de desenvolvimento infantil. E aí, inclusive, quando a gente vai para a prática docente mesmo, com os bebês e as crianças bem pequenas, a gente, por desconhecer o desenvolvimento infantil, recorre ao Pinterest. E aí a gente acaba, então, fazendo muitas vezes bizarrice com as crianças. Né? Por não conhecer a faixa etária que a gente se ocupa. E para mim, não cabe nessa conta que eu me ocupe de criança, de bebês e crianças bem pequenas, e não conheça como funciona a faixa etária que eu me ocupo. E não é no sentido de estabelecer algo comum a todos os bebês. Não. É de entender sobre o desenvolvimento infantil para entender como é o desenvolvimento do Rafael, da Maria, do João, né? E entender que são momentos diferentes, por mais que eles tenham a mesma idade. Então, isso que me leva assim, a querer continuar pesquisando, estudando, né? Os bebês e as crianças bem pequenas. Não que eu não estude as crianças de 4, 5 e 6 anos. Estudo também, até porque sou pedagogo, né? Mas digamos que meu foco mesmo, que é o que hoje me move, me mobiliza, tanto que eu entro no doutorado para seguir pesquisando sobre os bebês, né? Então, são os bebês, principalmente a faixa etária de 0 a 3, que é o que a abordagem Pickler também traz para nós, né? E cabe ressaltar, né? O pessoal diz que a abordagem Pickler é só de 0 a 3. Eu, inclusive, na minha dissertação de mestrado, eu coloco que não, que a gente pode ampliar. Tem gente trabalhando com idosos a partir da abordagem. Oi? Voltamos. Voltamos. Acho que é uma travadinha.
Então, eu estava dizendo da importância disso, assim, da gente ampliar esse conhecimento, inclusive da abordagem, né? Para além do 0 a 3. Porque uma criança, um bebê depois de 3 anos, uma criança depois de 3 anos, ela não deixa de merecer respeito. Ela não deixa de buscar sua autonomia, de constituir sua autonomia. Né? Então, hoje é isso que me mobiliza, que me move. Assim. Ai, que legal, Rafael. Fiquei pensando, assim, né, te ouvindo, do quanto que às vezes, né, bom, tu tá falando de um percurso de estudo de mestrado, de doutorados, né, segue estudando, faz parte, né, da Associação Epicler, enfim, dentre tantas outras coisas, né, e hoje a gente ainda vê muito esse olhar, né, de que, bom, para os bebês pode ser o professor que está começando, né, ou então alguém que ainda não adentrou os estudos, né, para pensar aí os cuidados na primeira infância, né. E uma outra questão que eu fiquei pensando também, né, tu coloca, assim, da importância de a gente pensar para além do 0 a 3, né, e daí, enlaçando ali, que tu falou da questão da inclusão, né, do quanto que também é atravessado por isso, né, a gente poder pensar que, enfim, vamos ter crianças com 4, 5, 6 anos aí, que a gente vai precisar pensar aí o desenvolvimento, né, as fases do desenvolvimento e como que a gente promove, né, o desenvolvimento dessa criança e pensa também a sua constituição, né, porque bem tu falou ali no início, não se trata apenas de saber as fases, mas também como é que eu trago para o mundo, né, esse ser, como é que eu faço que o Rafael venha para o mundo, que a Lisiane venha para o mundo, né, então muito legal, assim, essa percepção. Bom, E queria que... até a gente poder falar também sobre hoje o que a gente vem recebendo cada vez mais de bebês em creche com deficiência também. Sim. Que não se fala, que parece que não existe, que ninguém traz isso à tona, ninguém traz isso para discussão. A gente discute na educação infantil a inclusão, me parece, muito a partir dos 4 anos. Né? Claro, é óbvio, por conta da obrigatoriedade e tal, mas se tem bebês, sim, com deficiência nas creches, nas escolas de educação infantil. E a gente precisa falar sobre isso. Como é esse desenvolvimento? Como é essa relação? Como é ser docente? Porque eu não sou um docente diferente porque um bebê tem deficiência. Eu sou o mesmo professor. Né? Só que, claro, a gente precisa entender sobre o funcionamento, como acontece, como se dá essa relação, como se estabelece essa relação no contexto de creche. Isso muitas vezes não é falado, não é trazido né, à tona, assim, não é trazido para a discussão, para o debate, e sim a partir dos 4 anos. Aí sim, né? E pensando, né, a faixa etária 0 a 3, muitas vezes a gente não vai ter uma criança já com um diagnóstico definido, né? Porém, temos sim crianças com indicadores de risco para o desenvolvimento, né, que precisam ser olhadas, né, que precisam de uma boa intervenção já na primeira infância, e da importância, então, desse educador, né, que vai, então, ter que olhar para essa criança, que vai entender, né, que nem falou, essas fases do desenvolvimento, para poder pensar o que não vai bem, né, e como que a gente articula isso também para poder atender bem essa criança, né, enfim, encaminhar e poder ter toda a intervenção necessária, né. Exatamente. Bom, eu ia te perguntar também, Rafael, assim, como é que tu foi construindo a tua profissão até esse momento atual? Tu contou um pouquinho já, né, que tu começou na educação física, né, outras áreas, né, foi para o mestrado, foi para o doutorado, né, fez a pedagogia. Queria que tu contasse para nós, assim, um pouquinho desse teu desafio atual como docente, que está assumindo agora, né, contar um pouco para nós. A minha construção profissional, na verdade, vou dizer para ti que começou mesmo de fato, claro, desde que eu estava na escola, em relação com os meus professores, né? Podendo saber, entender quem eram os professores que me inspiravam e quem eram os professores que me afastavam da docência, por exemplo, né? Que a gente sabe que tem. Então, isso me ajudou, porque a gente parece que a gente acha às vezes também que a gente só se constitui docente a partir do momento em que a gente se forma na pedagogia ou na licenciatura. Não, eu me constituo docente desde o momento que eu sou estudante, né? Então eu fui me constituindo nesse sentido, observando. E aí, quando eu chego no conhecimento da abordagem Pickler, eu vejo que essa observação é importantíssima para a constituição docente.
que as pessoas ainda não se deram conta, muitas vezes, de que observar é fundamental na nossa profissão. Observar as crianças para poder, inclusive, pensar em estratégias de relação com eles, né? Do que possibilitar a eles, então, enquanto docente, assim. Então, eu foquei muito nessa questão da observação, né? Isso me ajudou a constituir, então, a minha docência, a minha prática, né? Em relação às crianças. E, claro, aí a gente vai fazendo cursos, vai se aperfeiçoando, vai conhecendo pessoas, vai debatendo, vai participando de eventos e vai vendo o que se tem aí hoje, né, nesse mundo em relação à educação infantil. E tem uma gama enorme de coisas aí que falam, que permeiam a educação infantil. E aí, uma das coisas também que me faz pensar na minha formação docente é o filtro, né? Porque a gente precisa ter esse filtro, a gente precisa ter também, enquanto docente, um foco. Porque, por exemplo, às vezes tem professores e professoras que fazem curso de tudo que é coisa. E coisas, inclusive, que não conversam umas com as outras. Ou seja, e aí eu aprendi uma coisa com uma professora minha chamada Mirta Chockler, que ela diz o seguinte: a gente precisa estar estabelecido na nossa prática com uma matriz teórica. Então, isso é fundamental, porque assim, eu falo sempre, né? Eu não posso ser um psicanalista comportamental. Não tem como. Né? Então, eu preciso... Agora, eu posso sim ir lá beber daqui a pouco em algumas coisas da área comportamental, inclusive para poder debater com. Isso é formação também. Agora, não é porque eu leia alguma coisa do comportamental que eu vou ser comportamental. Não. Então, assim, é assim que eu busco, então, me formar e me tornar cada dia docente, né? Através de uma matriz teórica que é estabelecida, que conversa hoje com o que eu acredito ser educação infantil, por exemplo, que é a abordagem Pickler, que é o respeito aos tempos das crianças, né? Que é possibilitar que as crianças sejam primeiro, que nem o Winnicott fala, né? Primeiro a gente precisa ser para depois fazer. Então, é nesse sentido assim que eu vou me construindo enquanto docente e vou construindo a minha prática também, né? Para além dos cursos de formação, e claro, enfim. Sim, sim. Ah, que legal, Rafael. Eu concordo muito contigo, assim, de que hoje a gente vive também, né, uma era da educação onde tem um patchwork, né, um pouco de cada coisa e a gente vê, assim, muitas coisas na internet, né, e do quanto que é importante realmente fazer essa escolha, né, bom, eleger um caminho, né, e tu fala ali anteriormente, né, de caminhos, então, dentro da abordagem Pickler, né, dentro da psicanálise, que são caminhos aí que são respeitosos, né, com o sujeito, com as crianças, né, então, legal, assim, ter essa percepção também, porque isso atravessa a tua docência, né, isso faz parte aí do teu fazer cotidiano com as crianças, com os bebês, com as crianças bem pequenas, né. Porque me Que legal. parece, até se me permite, porque me parece às vezes assim, ó, hoje, parece que quando a gente fala de bebês, ou a gente fala de 0 a 3, a gente fala de Pickler, e quando a gente fala de 4 a 5, a gente fala de Régio. Então, parece que as escolas são assim, de 0 a 3 Pickler, e o restante é Régio, tá. E não tem problema de se inspirarem, não é isso que eu estou falando. Cada um vai se inspirar no que acha que tem que se inspirar. Isso é tranquilo. O que eu estou falando é o seguinte, é que parece que a gente precisa fixar isso. De 0 a 3 Pickler, o restante Régio, e aí eu me pergunto assim, tá, mas e a criança? E o bebê? Porque para além de abordagens, como é que eu vejo esse bebê? Como é que eu vejo essa criança bem pequena? Como é que eu vejo essa criança em idade pré-escolar? Né? Quem é essa criança que está comigo? Quem é essa Lise que está comigo? Quem é esse Rafael que está comigo? Não é se eu vou fazer argila com ele, como eu vou trocar a fralda dele num primeiro momento, como é que eu vou oferecer os cuidados. Tudo bem, isso a gente vai estudar, vai entender, mas quem é essa criança que eu tô? Eu nunca vou me esquecer que a Ana Tardos, que é a filha da Amy Pickler, e ela nos dá aula, e ela uma vez numa aula disse para nós assim, entre a técnica e o amor vão sempre pelo amor. Entende? Então, nesse sentido, que não é um amor maternal, porque a nossa relação com as crianças na escola não é maternal, é profissional, né?
mas é uma questão até de segurança para o nosso trabalho também, né? Então, quando ela traz isso, ela está falando no sentido da gente poder entender quem é essa criança, quem sou eu na relação com essa criança e quem é essa relação em relação a mim também, né? Então isso é muito importante, assim, para além do que a gente vai fazer, porque até para planejar, né, para fazer o meu planejamento, eu preciso saber quem são as crianças que eu me ocupo, porque senão eu vou planejar para quem, para quê, se eu não conheço, né? Então eu acho que isso é fundamental, assim, nesse processo. Perfeito. E isso me faz pensar muito também nessa questão dos diagnósticos, né? Quantas vezes aí a gente recebe, né, alguma criança com algum diagnóstico e muitas vezes a gente vê professores, né, se deparando com esse diagnóstico, estudando tudo, né, sobre, enfim, o transtorno, sobre a deficiência, quando na verdade a grande tarefa desse educador é conhecer quem é a criança que está diante dele, né? Então, a gente poder pensar realmente quem é esse sujeito, né? E quanto menor a criança, acho que mais complexa é a nossa tarefa, né? Quase como se fosse um bordado, assim, né? Então, eu diria que nós que trabalhamos aí com a primeira infância, realmente temos uma responsabilidade muito grande, né? Para além de pensar no desenvolvimento, né, como um todo, mas pensar realmente como a gente ajuda, né, a constituir esse bebê, né? Esse sujeito que está aí diante da gente, né? Então... E até de deixar claro que, assim, estabelecer uma questão que, assim, nós não desenvolvemos ninguém. Então, o meu papel na educação infantil, hoje, trabalhando com bebês, crianças bem pequenas, crianças pequenas, não é desenvolver essas crianças. Porque não sou eu que desenvolvo eles. Eu sou quem possibilita que eles se desenvolvam. Então, é bem diferente essa perspectiva. E como é que eu possibilito, então, o desenvolvimento dessas crianças? Estudando, conhecendo sobre desenvolvimento infantil, pensando num planejamento adequado para a faixa etária, com os materiais adequados para a faixa etária. E para isso eu preciso conhecer os materiais. E para conhecer os materiais e oferecer, eu preciso conhecer sobre desenvolvimento. Ou seja, vai girar, girar e girar e vai acabar no conhecimento sobre desenvolvimento infantil que a gente precisa ter e que muitas vezes não se tem. Exatamente, exatamente. Bom, ia te perguntar também, assim, se tu pudesse relatar para nós uma prática pedagógica, assim, que para ti sintetiza aquilo que tu mais acredita como docente. Hoje, a questão, quando eu estou como professor de educação física, a questão do movimento livre, de poder escolher os materiais, pensar nos espaços brincantes para as crianças, né? Oferecer para elas situações aonde possa despertar o desejo, a curiosidade delas, porque até assim, ó, isso é interessante a gente poder falar. Essa história do brincar livre não é livre. Livre é a ação da criança. Mas o brincar livre, ele sempre vai partir de uma intencionalidade pedagógica do adulto. Não tem como, porque quem vai elencar os materiais, quem vai pensar no contexto, quem vai planejar, sou eu, adulto. Então, o brincar livre, ele acontece, claro, as crianças vão poder, e fazem isso, escolhem os materiais, mas quem monta a sala são os adultos. Quem traz os objetos para compor a sala são os adultos. Então, por isso que eu estou falando, talvez a gente possa pensar, ao invés de brincar livre, num brincar autônomo, que parta do desejo da criança, da iniciativa da criança. Então, hoje, a minha prática docente, enquanto educador físico, enquanto professor de educação física, perdão, é uma prática que visa despertar o desejo e o interesse das crianças, né? Que a gente precisa entender que sem desejo não há movimento. Sem iniciativa, movimento é iniciativa. Não, eu não sou gerente de corpos da educação infantil. Eu não vou gerenciar o corpo dos outros. Eu vou, a partir da minha observação e das necessidades que eu observo que as crianças têm, possibilitar elas que se desenvolvam, né? Então, assim, a minha prática, como tu me perguntas, né? Que prática que eu... É isso, assim, são todas as práticas no dia a dia, no meu cotidiano com as crianças, que eu monto, por exemplo, arquiteturas efêmeras de jogo,
Então, eu monto instalações para que as crianças possam aproveitar. E esse conceito das instalações efêmeras de jogo, eu aprendi no mestrado com o meu orientador e com uma colega que fez, na época, ela estava na pedagogia e fez um TCC sobre arquiteturas efêmeras de jogo, que foi a professora Natália. E então ela traz justamente isso, assim, da gente poder montar esses contextos para as crianças para que elas possam aproveitar como elas dão conta e não como eu quero que elas aproveitem. Né? Então, eu acho que é nesse sentido, assim, hoje que e vou te dizer que enquanto pedagogo, da mesma forma, né, convidando e convocando as crianças, porque senão, me parece que se não é assim, não cabe a gente falar em protagonismo infantil, então. Se sou eu que venho e faço tudo e digo para as crianças, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, vem para cá, vai para lá, vai para não sei aonde, que protagonismo é esse? Onde é que está o protagonismo infantil? Né? Então, acho que é nesse sentido, assim. Perfeito. Eu acho que tu traz um ponto importante, né, Rafael, que é também esse cenário que a gente ainda enxerga na educação, né, de dois polos opostos. Então, eu não vou dirigir nada, vou deixar a criança brincar livre, né, e no momento certo ela vai aprender, na hora certa, sem uma intencionalidade, né, então, esse olhar, e tem o outro que eu vou dar aula, né, na educação infantil, que é essa coisa dirigida ainda, que não entra nisso que tu está falando, que é um olhar muito mais de um docente mediador, né, que vai sim, ter uma intencionalidade, que vai propor, né, tu trouxe ali a experiência também, enfim, do teu mestrado, né, com o professor Rodrigo Sabala e da experiência também da Natália, que é muito interessante, né, nesse diálogo. Pensado antes, né, preparado todo esse espaço para que então essas crianças possam, né, interagir e poder ter a sua ação, né? Então isso não está dado, né? Eu acho que isso é importante a gente trazer. Isso é garantido pelo docente, né? Pelo docente que estuda, pelo docente que pensa então e planeja a sua ação, né? Para que então a criança possa ter esse movimento livre que tu traz também, que é né, sobre movimento livre é um assunto importante que talvez nem todo mundo conheça, né? Esse aspecto da abordagem também. Porque parece que daí se a gente deixa essa questão do livre, parece que eu me isento, então, né? Ah, mas então eu não preciso planejar, não preciso nem estudar, porque, tipo assim, eu vou largar as crianças e elas sejam felizes, porque é livre, né? Não, tá, mas qual é o meu papel? Porque eu não estudei o tanto que eu estudei para chegar e dizer, ó, vão. Para isso não precisa estudo, me desculpa, mas para isso não precisa estudo. E eu não acredito numa relação docente na educação infantil sem intencionalidade pedagógica. O professor entrou na escola, ele vai entrar com intencionalidade pedagógica. Tudo tem intenção. Não se faz nada na escola sem intenção. Nós não é no improviso, na sorte que a gente trabalha. Né? É com pensamento, com a necessidade da criança, é com a observação dessa necessidade, né, da construção, através dessa observação. Então, me parece que quando a gente fala em liberdade nesse sentido, muitas vezes pode caminhar o pensamento para deixa. É aquela coisa assim, antes eram os professores, né? O protagonismo era dos professores. Agora o protagonismo é das crianças. Parece bom, mas se eu largar as crianças sozinhas na escola, não há desenvolvimento, né? Elas não vão comer, elas não vão se higienizar, os bebês vão morrer. Inclusive, se eu largar eles, né? Então não tem como eu largá-los, assim, abandoná-los à própria sorte, né? Eu preciso estar em relação com eles. Precisa de um adulto ali para possibilitar esse desenvolvimento, não para desenvolver, mas para possibilitar esse desenvolvimento, né? Um adulto qualificado, um adulto responsável, né? Que eu digo, educação infantil não é lugar para qualquer um, ou não deveria ser lugar para qualquer um, né? É de muita responsabilidade o que a gente faz, né? Então, e precisa ter sim essa intenção. Eu espero e acredito que a gente possa batalhar por um protagonismo relacional. É um protagonismo da relação adulto-criança, que respeite os tempos das crianças, mas que respeite também o papel do professor.
porque nós somos professores na educação infantil, né? Nós nos formamos, a gente quer isso, a gente quer essa qualidade, a gente exige essa qualidade, então a gente precisa entender que a gente precisa também se qualificar e assumir esse papel de professor. Eu não sou tio, eu não sou babá, não sou cuidador, eu sou professor. Aí me perguntam assim, nossa, mas tu é professor de bebês? Tu está fazendo doutorado e vai ser professor de bebês? Sim. Por quê? Os bebês não merecem? Ou seja, pode qualquer um, então, né? Não precisa ter qualificação para trabalhar com os bebês? Por quê? Que concepção é essa de bebê, né? Então, é isso, assim. Sim. Não, que que eu estava trazendo ali antes, né? A gente enxerga muito isso, assim. Então, né, na primeira infância, com os bebês, nos berçários, né? Nem sempre se tem esse entendimento que é isso, é uma das fases, né, do desenvolvimento mais complexas e que exigiriam, então, pessoas, né, estudiosas, né, para poder acolher, então, as crianças. Bom, e agora eu queria te perguntar, Rafael, sobre o futuro. Quais que são os seus sonhos ainda como docente? O que tu pensa aí para os próximos anos da tua vida como docente? Agora, o meu maior sonho hoje é assumir a matrícula da prefeitura. Te dizer que eu estou ansiosíssimo, nossa, e eu falo isso direto. Eu dou aula na faculdade, eu dou aula em escola, trabalho com formação, e vou te dizer que eu quero muito poder, até porque assim, a minha formação vem de escola pública, né? Eu fiz a minha faculdade de Educação Física na Federal, fiz o meu mestrado na Federal, e eu acho que eu tenho esse compromisso de poder devolver para a sociedade, e no caso, então, poder devolver através das crianças, né, para a sociedade, esse conhecimento que eu adquiri. Então, meu maior sonho é isso, assim. Eu já cumpri um pouco quando eu fiz agora no primeiro semestre, e a gente vai voltar a fazer uma formação para os berçários de Porto Alegre, da rede de Porto Alegre, de forma voluntária. Não recebi R$ 1 para fazer. E por que eu me propus a isso? Com a Prefeitura de Porto Alegre, para poder fazer, então, essa formação, dialogar agora com as minhas colegas, né, professoras e professores, então, da rede, de poder, então, ver essa rede também, esse atendimento, essa relação com os bebês e com as crianças bem pequenas e as crianças pequenas mais respeitosa, seja em rede pública ou seja em rede privada. Né? Então, assim, o meu sonho é que a educação infantil seja valorizada tanto quanto é valorizado um professor universitário. Né? Que a gente possa parar de dizer, por exemplo, que não precisa de doutores no berçário. Precisa sim. Precisa porque é lá que está o início de tudo. A gente precisa sim prestar atenção. De 0 a 13 é onde ocorrem os maiores picos de desenvolvimento e num período muito rápido. E ali acontece muita coisa, e não só do ponto de vista motor, mas do ponto de vista global, de cognição, de emoção, motor, social, né? Então, como que a gente não precisa ter formação para trabalhar com bebês, então? Né? Então, meu maior sonho é isso, assim, que a gente possa, de fato, estar qualificado para atender os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas que merecem, sim, esse atendimento de qualidade, onde quer que estejam. Né? Claro, além disso, acabar meu doutorado, mas que eu entrei agora, então vai demorar pelo menos mais uns 3 anos, e poder realizar uma pesquisa também que seja que alcance os professores e as professoras, né? Que no doutorado a gente tem essa coisa do produto, então que seja um produto, né? De fato, alcance, que seja acessível para os professores e para as professoras, e não de forma vendável, mas que seja acessível. Né? Então, eu acho que assim, e que um outro grande sonho é que a gente, enquanto docente, né, enquanto professores de educação infantil, que a gente possa partilhar mais as nossas descobertas, as nossas relações, as nossas docências, as nossas práticas
com os nossos pares, né? Sem achar que isso vai fazer com que alguém seja melhor que alguém. Não. E eu acho que isso me parece, né, o objetivo da Zelo, por exemplo. Né? Quando ela traz, então, uma partilha de professores que alguém citou como inspirador. Então, assim, me parece que quando alguém tá te citando enquanto inspiração, não cabe tu guardar isso para ti. Isso tem que ser partilhado. Não para ser copiado. Porque eu, quando vou a Budapeste fazer meus cursos, eu não vou copiar. Eu vou me inspirar para que eu possa vir para a minha realidade e pensar o que eu posso fazer com o conhecimento que eu adquiri na minha realidade. Não é copiar o de lá, porque lá é Hungria. Né? Então, eu acho que é isso. Assim, acho que esses são os meus sonhos, meus pensamentos para o futuro, assim, né? Ah, que legal. E também te ouvindo, Rafael, assim, fiquei muito encantada porque acho que tu traz a perspectiva, assim, do estudo, né, do aprofundamento teórico, que é muito importante, né, mas também tu é atravessado pela prática, tu tá falando do chão de sala, né, do quanto que brilha o teu olho, né, poder pensar, estar na docência e saber do quanto que é importante, né, estar na docência e continuar estudando, né, então muito legal, assim, também, ver os teus sonhos e pensar do quanto que tu tá comprometido, né? Comprometido em compartilhar aquilo que tu sabe, né? Com certeza. Eu acho que ninguém copia ninguém, né? A gente não tem, eu não tenho como ser o Rafael, né? Tu não pode ser a Lisiane, mas a gente troca e a gente se inspira, né? Para poder seguir fazendo uma educação de qualidade para as crianças, né? Para a sociedade como um todo. E o quanto isso é importante, assim, né? Da gente poder propagar. Porque me parece, tenho certeza absoluta, né? Nós aqui estamos militando pela mesma causa, que é a educação infantil, que são os bebês, as crianças bem pequenas, as crianças pequenas. E aí, então, a gente... Porque eu, quando vou falar, ou quando vou buscar conhecimento, eu não vou buscar para mim, eu já sou adulto. Eu estou buscando conhecimento sobre desenvolvimento infantil, não é para guardar para mim. Eu já fui, já me desenvolvi. Não sou mais bebê nem criança bem pequena. Eu busco para colocar em prática. E para eu colocar em prática, eu tenho que estar lá também. Nesse sentido, que eu tenho uma opção. Isso é uma opção minha. Eu quero colocar em prática diretamente com os bebês, as crianças bem pequenas, as crianças pequenas. Porque eu posso ter outra opção também. Eu poderia ter outra opção. Vou colocar em prática na formação de professores. Mas que também é importante ter essa bagagem, né? Porque para os professores se sentirem também... Só para ter uma noção, eu fui a Santana do Livramento semana passada, e aí as professoras chegavam e diziam assim, nossa, parece que tu esteve na nossa escola. Porque tu falou a realidade da nossa escola. Eu disse, não, eu falei a realidade da minha escola. Só que eu disse para elas, os mesmos perrengues que vocês têm, eu também tenho. E aí eu trago isso aqui para vocês verem que é assim, a vida real é assim. Os perrengues que tem em Santana do Livramento vão ter também lá no Maranhão, vão ter também lá no Maranhão. Só que em umas realidades diferentes, né? E aí é isso, assim, como é que essa prática é atravessada, como é que a gente é atravessado. Então essas partilhas eu acho que são extremamente necessárias, né? Eu acompanhei o seminário já das outras vezes, assim, e trabalhos belíssimos, né? Partilhas belíssimas, assim, que a gente precisa ouvir, né? Que a gente precisa conhecer, né? Que a gente precisa querer buscar para se inspirar cada vez mais. Como tu disseste, não é para copiar, porque se tentar copiar não vai dar certo. Porque não as realidades claro. são diferentes. Não, então, se eu quiser copiar a Lise, não vai dar certo. Que o que a Lise faz na prática dela é dela, entendeu? Tipo assim, agora eu posso me inspirar assim em alguns momentos da prática da Lise e trazer isso para minha realidade. Acho que é isso que é fundamental, assim, né? Claro. E essa troca, né? Eu acho que tu fala muito dessa partilha entre os docentes, né? Então, acho que quanto mais a gente conseguir, né, também ter essa autoria, né, Rafael? Porque eu acho que a gente fala de um lugar, né, que a gente, claro, foi construindo, teve possibilidades aí de construir essa autoria, né? Mas a gente sabe que existem muitos docentes, né, que estão na invisibilidade, né, que não trazem, né, não tem a oportunidade de trazer a sua prática, né? Então, quando eu falava lá do seminário no início, né, da live, muito nesse sentido, assim, de poder também promover que os educadores consigam trazer suas práticas, né? Tem tanta coisa potente acontecendo, né, nas salas
de referência das crianças e muitas vezes fica guardadinho ali, né? E eu acho que quanto mais potente o trabalho, mais nosso papel de poder levar para a rua, compartilhar, trocar, né? Acho que o olhar generoso do outro também enriquece nosso trabalho, né? Então, do quanto que é importante realmente essa troca. E até porque não são somente as abordagens que produzem ou produziram pedagogia. Quem produz pedagogia é quem está ali, na relação direta com a criança. Né? Então, assim, se tu produz pedagogia, se eu produzo pedagogia, se nós que estamos lá na educação infantil, no chão da escola, que nem o pessoal fala, né? Lá diretamente com as crianças, e nós produzimos pedagogia, essa pedagogia não pode ficar encerrada na sala. Ela tem que ser partilhada. Às vezes me parece que é aquela coisa, né? A gente quer buscar o de fora muito, 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 e não percebe o que a gente está fazendo aqui, que é inspirador, que é pedagogia, sim. Né? Uma vez eu vi uma pedagoga dizendo assim: o Brasil não produz pedagogia. Eu fiquei tipo, só um pouquinho, que Brasil que tu vive? Porque não é o mesmo que eu, porque no Brasil que eu vivo, os meus colegas pedagogos produzem pedagogia e belíssimamente. Né? Eu tenho certeza que se a gente for nas escolas ver o trabalho das pessoas que estão fazendo esses trabalhos, é digno de qualquer congresso mundial. Né? Então não tem como não. Oi, acho que caímos de novo. Não, voltamos. Só acho que deu só uma Deu travadinha. uma travada. Agora sim. Tu falava, estava finalizando o teu pensamento, né? Mas acho que é isso, né, Rafael? A gente poder valorizar o que a gente faz aqui, né? Eu acho que, claro, a gente sempre tem o desejo, né, de se inspirar, né? A gente busca essas inspirações fora, mas de poder pensar nesse nosso cotidiano, né, que é tão rico e que às vezes a gente deixa guardadinho ali, né, do quanto que é importante a gente poder mostrar isso, né, compartilhar. Bom, a gente já está se encaminhando para o final, então queria assim ouvir tuas considerações finais, Rafael. Eu ficaria mais uma hora aqui conversando contigo, porque é muito inspirador realmente, né? Não foi à toa que te indicaram lá no site da Zelo, então queria assim te ouvir agora as tuas considerações. Na verdade, que sejam considerações iniciais, né? Assim que a gente possa propagar isso assim mesmo, né? Quero agradecer imensamente a Gabi, né, que eu conheço já há um tempão também. A gente já teve, já tive o privilégio de poder viajar com ela, a gente fazer congressos, cursos juntos, assim. Já tive o privilégio de ser parceiro da Zelo também, de fazer alguns encontros em alguns locais. Então, assim, agradecer bastante a possibilidade da gente poder hoje não estar falando de um tema específico, assim, no sentido, não estou falando sobre desenvolvimento infantil, mas de poder falar sobre docência na educação infantil, né? De como se dá essa relação, ou de como a gente poderia pensar juntos essa relação. Eu acho que a gente precisa assumir esse lugar. Nós, professores, precisamos assumir o lugar da docência na educação infantil. Acho que está voltando, né? Voltamos. Não, Acho que a gente vai ter que falar de novo, Rafael. O pessoal está dizendo aqui que travou bem na parte. não, Queriam agradecer bastante a Zelo, né, o seminário, enfim, o carinho de vocês, agradecer as pessoas que me citaram enquanto um professor inspirador, né, eu acho que isso que me move, assim, move meu trabalho, eu acho que é muito bom a gente eu não trabalho, e de verdade, eu não trabalho para ser reconhecido, eu trabalho pelas crianças, eu gosto dessa relação. Mas a gente acaba, então, sendo reconhecido, assim como eu reconheço tantos outros professores
que inclusive estão, né, na lista também, seriam meus professores inspiradores também, e professoras inspiradoras. Então, agradecer que a gente pode, então, ser inspiração para alguém. Eu acho que isso é um reconhecimento que, enfim, não tem preço, né? Então, da gente poder agradecer, assim, agradeço. Voltamos. Então, agradeço imensamente o carinho de todos, a participação, a escuta, né, a generosidade de vocês, né, da Zelo, enfim, é só gratidão mesmo. Uhum. Ah, então tá bem. Em nome da Zelo também queria te agradecer muito, Rafael, pelas tuas colocações, por partilhar tuas práticas conosco, né, a tua trajetória. Certamente foi muito inspiradora. Tenho certeza que todo mundo que assistiu aqui, muitos, né, comentários também, dizendo o quanto foi rico, né, a tua fala, né, as tuas partilhas. Te agradecer muito e agradecer também, né, a todos que acompanharam a nossa live. Semana que vem, na terça, a gente segue, então, né, com a série de lives. Teremos a colega da Zelo Agárdia, que vai entrevistar a professora Karine de Almeida. Então, sem dúvida, vai ser um outro encontro também muito inspirador. E é isso, pessoal. Agradecer a presença de todos. Muito obrigada de novo, viu, Rafael? Imagina, eu que agradeço. E a Gárdia, que é uma professora inspiradora também. Também, também. Ai, então tá bem, gente. Um grande abraço, uma boa noite a todos. Até mais. Beijão, gente. Obrigadão.